Como criar a mentalidade certa para que você possa fazer bons investimentos. E eu te garanto que não é começando pela mentalidade. Existem pontos que são muito importantes de serem tratados antes e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Vitor, eu sou criador do canal Meus Juros Compostos. Eu sou planejador financeiro e especialista em investimentos e o objetivo aqui é te fazer tomar decisões financeiras mais inteligentes. A mentalidade é um assunto muito tratado hoje nas redes sociais, na internet, em livros, cursos, e ela é parte importante sim do nosso processo como investidor. Só que muitas vezes a mentalidade ela é tratada como um processo que antecede o fato de você começar a investir. E eu parcialmente acredito nisso. Por quê? Ao longo de mais de 400 atendimentos de consultoria, assessoria de investimentos e planejamento financeiro e mais de 4 anos aí dedicados sobre o tema, eu vejo que existem pontos que são técnicos e que muitas vezes as pessoas negligenciam antes mesmo de criar a própria mentalidade. É como se antes da mentalidade tivesse uma obrigação de você entender algo para que a mentalidade funcionasse. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para que fique claro para você esse conceito de mentalidade e como definir, a gente precisa entender 3 aspectos muito importantes antes disso. O primeiro deles é a gente entender qual é o seu ciclo de vida financeiro. Num segundo ponto, falar sobre investimentos baseados em objetivos. E aí sim, a gente tocar no assunto mentalidade, trazendo boas práticas para que você possa reprogramar a sua mente ou programar a sua mente, vamos dizer assim, para que você faça investimentos com cautela, buscando os seus objetivos. Então vamos começar pelo primeiro deles, que diz a respeito do ciclo de vida financeiro. Você sabe o que é ciclo de vida financeiro? Se sim, comenta aqui abaixo para eu poder entender qual que é o seu nível de conhecimento sobre o tema. Se não, eu vou te explicar aqui agora. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de me seguir para a gente entender que a gente está sendo relevante sim na entrega de conteúdos para você. O que é ciclo de vida? Antes de falar sobre ciclo de vida financeiro. O ciclo de vida compreende as etapas pelas quais a nossa vida perpassa, desde a infância, adolescência, idade adulta madura e aposentadoria. Portanto, como que o ciclo de vida financeiro se encaixa ao longo desses tópicos? Entendendo como que é a relação do seu dinheiro com as fases pelas quais você está passando a sua vida. Por isso que é importante você entender sobre esse tema, para que a sua mentalidade seja desenvolvida da forma correta. Não adianta nada você dizer para mim que você está poupando 10, 15, 20% do seu dinheiro, segundo uma regra que foi criada, sendo que você não definiu exatamente na sua cabeça mesmo. Qual que é o seu ciclo de vida? Onde que você se encontra nele? Quais são as particularidades? Então, por isso que nesse primeiro momento é muito importante entender primeiro qual é a definição de ciclo de vida, quais são os ciclos de vida financeiro e como que você se encaixa em cada um deles. Basicamente, a gente tem 5 ciclos de vida financeiro. A gente tem educação financeira, dos 0 aos 20 anos, acumulação, dos 20 aos 30 anos, rentabilização, dos 30 aos 45 anos, consolidação, dos 45 aos 65 e após 65 anos, preservação. A partir desse ciclo de vida, você vai entender dentro da sua idade quais são as particularidades envolvidas nisso. Por isso que a gente vai tratar sobre esse tópico aqui agora. A parte de educação financeira, ela diz respeito à nossa infância. Quando a gente fala sobre infância, a gente tem alguns pontos que nos remetem a essa fase, alguns aprendizados, alguns erros e a forma como a gente criou o nosso intelecto sobre o tema dinheiro. É nessa fase que a gente começa a criar uma certa consciência financeira através dos nossos pais. Por isso que é muito importante, se você aí tem filho, filha que está assistindo o meu vídeo, pensar em como você vai criar um ambiente para que o seu filho tenha uma consciência financeira sobre dinheiro, sobre gastar, sobre investimentos, para que aos poucos, de forma lúdica, obviamente, essa criança, esse adolescente, vá entendendo o valor do dinheiro. Ela precisa entender o conceito do hoje versus o futuro. E o que significa isso? Entender que você hoje, para ter coisas importantes no futuro, precisa abdicar de determinados fatores, de determinados bens. Tem um experimento muito legal, que se chama experimento do marshmallow. Foi um experimento conduzido com crianças, que basicamente eram colocadas numa sala com um marshmallow, e era falado para elas o seguinte: olha, se você não comer esse marshmallow, eu venho depois, daqui a algum tempo, com mais um marshmallow para você. E aí, essa pessoa que fazia o teste, ela saía da sala por 15, 20, 30 minutos. As crianças, algumas comiam o marshmallow, outras não comiam, outras ficavam olhando, mordiam um pedacinho, enfim, cada uma agia de forma diferente. O resultado foi o de que as crianças que aguardaram o segundo marshmallow, no longo prazo, tornariam-se adultos mais cautelosos, mais conservadores, menos ansiosos e mais propensos a terem uma visão de longo prazo. Portanto, é nessa etapa em que a consciência financeira e a visão de hoje versus o futuro tem que ser criado.
Não é tudo que vai ser feito na hora, e a criança tem que entender que para ela abdicar de prazeres momentâneos, ela vai ter benefícios maiores no futuro. A gente entende aqui na parte de infância/adolescência a mesada como um conceito principal de remuneração. Tem gente que teve, tem gente que não teve, isso vai muito de família para família e de qualidade de vida, né, e financeira de cada família. Mas as crianças que tiveram acesso à mesada têm sim uma experiência muito legal porque elas começaram a entender o dinheiro ali como um objeto de remuneração, seja pelos pais, seja por tio, tia, enfim, o dinheiro começou a trabalhar ali e elas começaram a fazer uma pequena gestão ali sobre o seu capital. A concepção de trabalho também é adquirida nesse momento. Quem nunca já teve que lavar a louça para poder ganhar algo do pai ou da mãe? Já teve que fazer um serviço que o pai pediu para poder ganhar algo em seguida. Então, nesse momento, o conceito de trabalho, né, por mais lúdico que seja, também faz muito parte da sua infância/adolescência. Então, se você está nessa fase aí, ou se você tem filhos que estão nessa fase, entender esses conceitos e tentar trabalhar eles de forma mais natural para fazer com que elas tenham uma formação muito profissional nesse aspecto é muito importante. Caminhando no ciclo de vida, a gente parte para a idade adulta jovem. Essa é uma idade muito interessante, é uma idade de transição em que várias coisas acontecem e é muito importante pontuar algumas questões. Eu gosto muito do conceito de zona de arrebentação. O que é isso? É o conceito em que você hoje começa a formar um patrimônio. Você não tem dinheiro ainda, você começa a trabalhar, você começa a gerar renda, a partir dessa renda você começa a poupar dinheiro. O ato de poupar, ele é muito mais importante do que o ato de rentabilizar o seu dinheiro. A rentabilidade aqui não vai fazer diferença para você nesse momento. Por quê? Você precisa sair dessa zona de arrebentação, que é a zona, por exemplo, onde você não consegue ter um capital interessante, porque você está começando a guardar dinheiro, e você precisa focar em cada vez mais ser um profissional relevante, buscar novas opções de trabalho, estudar, gerar cada vez mais renda para que você passe dessa zona de arrebentação e consiga acumular um pequeno capital investido. Consequentemente, os seus projetos, os seus investimentos, eles são mais arriscados, os seus projetos de vida também são mais arriscados. É nessa fase em que você se encontra com uma idade mais jovem que você pode buscar novos trabalhos, novas opções, fazer parcerias e com os investimentos, ter a paciência e ter a cautela de que você pode usar o tempo a seu favor, tomando um pouco mais de risco. Projetos de vida também começam a aparecer aqui. Você tem objetivos ou de comprar um carro, ou de comprar uma casa, ou de formar uma família. Então, nesse momento, o planejamento financeiro tem que ser crucial para que você não só consiga poupar um bom recurso, sair dessa fase da zona de arrebentação, investir baseado em objetivos e buscar esses projetos de acordo com o seu momento de vida. Portanto, o seu patrimônio está na fase de acumulação, você está na fase da vitalidade profissional e é muito importante que você também pense em proteções. Hoje, uma das principais questões que eu tenho medo, inclusive, é de parar de gerar renda. Eu costumo dividir o meu planejamento financeiro em dois. Primeiro, eu deixo uma reserva para os meus objetivos de baixo impacto, que é um dinheiro que eu tenho que deixar guardado mesmo para alguma situação que tenha baixo impacto na minha vida. E num segundo momento, eu faço um seguro que vai me proteger em situações de alto impacto, do tipo uma doença grave, uma invalidez por acidente, uma cirurgia, enfim, qualquer tipo de coisa que vai me tirar do jogo. Então você que é jovem, que está nessa fase, precisa buscar sim proteções para fazer com que a sua curva de acumulação ela não seja impactada por conta de uma situação de alto impacto. Caminhando no ciclo de vida financeiro, a gente parte para a idade adulta. É uma idade em que essa zona de arrebentação já passou, a rentabilidade sim importa, por quê? Porque os seus projetos, os seus custos de vida, eles se tornam provavelmente maiores. Você quer comprar um apartamento, você quer comprar uma casa, você quer trocar de carro para um carro mais caro, você quer viajar para lugares mais distantes, com valores mais altos. Então a rentabilidade sim, ela começa a fazer sentido quando você passa para uma idade adulta, da fase ali de adulta jovem. O seu custo de vida aumenta, se os seus projetos aumentam, o seu custo de vida aumenta. Por quê? Você já começa a se tornar um profissional mais requisitado, começa a ganhar mais, a sua qualidade de vida tende a aumentar e os seus custos também. Por isso que é importante, não só para poder rentabilizar o seu dinheiro, mas também para poder trazer conforto, você ter um capital alocado que te traga todos esses benefícios. Aqui, os projetos de proteção continuam valendo super a pena. Você começa a ter custos mais altos, seus projetos de vida são mais altos e, obviamente, você precisa pensar em se proteger. Por quê? Nessa idade, você ainda continua com uma certa vitalidade profissional e provavelmente você não conseguiu ainda acumular um patrimônio necessário para poder viver de renda. Passando para outra fase do ciclo de vida financeiro, a gente tem a fase adulta meia-idade. É a fase em que você já tem objetivos também de vida mais altos, você atingiu uma maturidade profissional cada vez maior, você começa a ter dependentes,
seus custos de vida aumentaram e você já tem um patrimônio consolidado muito provavelmente. Seu momento de tomada de riscos, ele acaba diminuindo de forma gradativa. Percebe que ao longo desses ciclos que eu venho comentando, a sua tomada de risco ela começa muito alta lá atrás e ela vem diminuindo. Nessa parte em que você se torna um adulto de meia idade, vamos dizer assim, o seu momento de tomada de risco, não só profissional e também financeiro, passa a ser menor, porque como eu falei, você já tem aí alguns custos que muito provavelmente você não tinha antes e o seu cenário de vida fica totalmente diferente do que era no ciclo de vida passado ou nos outros ciclos. Seu patrimônio financeiro já deve estar bastante consolidado, então você busca, obviamente, opções mais conservadoras para poder começar a pensar ali em uma preservação de capital. E por último, a gente chega na idade adulta madura. Essa idade é a idade em que a sua renda não acompanha mais os custos. Você, caso não tenha acumulado um bom patrimônio, não tem a mesma vitalidade profissional que tinha antes. Portanto, é muito importante entender que é nesse momento que você tem que ter um patrimônio muito bom para fazer frente aos seus custos de vida. Você não tem tempo para erros mais, portanto, aquela questão que você tinha de ficar pulando de galho em trabalho, mudar de área, mudar de profissão, agora não existe mais tanta possibilidade como antes. Como eu comentei, os seus custos aumentam. Agora, o seu custo com saúde pode aumentar muito mais do que antes. Você tem custos que muitas vezes não imaginava com os seus dependentes, com netos. Você tem custo com viagem, ou seja, o lazer se torna algo muito importante para você. Então, a dinâmica dos seus custos muda muito, com a chance de que, muito provavelmente, eles sejam mais altos do que nas outras idades. Aqui, um fator muito importante para você que está nessa fase é a palavra renda. O seu patrimônio aqui, ele não é tanto focado em acumular. O seu patrimônio aqui é mais focado em gerar renda, porque você, uma vez que não tem uma renda tão forte como tinha antes, precisa utilizar do seu dinheiro já acumulado para poder manter o seu custo e manter a sua qualidade de vida. Portanto, a inflação é algo que deve ser levado a sério aqui, uma vez que, se você quer manter o seu poder de compra, manter o seu custo de vida, você precisa ter estratégias que sejam atreladas a isso. Estratégias de proteção, nem preciso falar, continuam sendo muito importantes aqui, porque você já tem um patrimônio muito consolidado e a sua preocupação agora não passa nem ser tanto com a vida, como era nas outras fases, em que você poderia perder algum membro, ficar doente, ter algum tipo de invalidez, e isso impactar na sua curva de acumulação de patrimônio. Aqui você já fez todo o dever de casa, e a sua próxima tarefa é justamente entender como é que você vai passar esse patrimônio para herdeiros com o menor custo possível. Por isso que é muito importante, nos tempos passados, nos ciclos passados de vida, você ter buscado estratégias de proteção, como por exemplo um seguro. Aqui faz sentido você ter outras estratégias, como doação em vida, como uma holding patrimonial, mas é claro que o seguro, quando muito bem dimensionado e contratado em uma idade mais jovem, pode sim te ajudar ao longo da sua vida. Entendidos esses tópicos relacionados ao ciclo de vida financeiro, o que eu gostaria que você fizesse é o seguinte: anota num papel, no seu celular, enfim, qualquer lugar para ficar claro isso e ficar documentado para você. Qual é o ciclo de vida que você se encontra? Anota isso, coloca nos comentários aqui para eu saber qual é o ciclo de vida que você se encontra. Primeiro ponto. Segundo, faça observações sobre esse atual momento. Ou seja, faça realmente uma história, conte uma história sobre você mesmo, sobre esse momento em que você se encontra, o ciclo de vida em que você se encontra, quais são os objetivos, as dificuldades, os desafios, as particularidades e o que você está fazendo para poder passar por cima de tudo isso, dado o seu momento de vida. Terceiro ponto é você fazer um exercício de certa futurologia, mas que vai te fazer muito bem para criar essa mentalidade de investidor, que é o quê? Projeta como que você estaria em outros ciclos de vida, ou seja, se você está na fase adulta, projeta como é que seria a sua vida na parte adulta meia-idade. Quantos anos você teria, como é que estaria a sua família, quanto que você almejaria ter de patrimônio, quais seriam as dificuldades, para que você comece a pensar também em objetivos e em cenários lá na frente. Resumo, faz uma análise qualitativa do seu cenário de vida. Coloca num papel todas essas informações, todos esses pontos, para que você possa ter uma compreensão inicial de onde você se encontra no seu ciclo de vida financeiro. Entendido onde é que você se encontra, quais são os pormenores, o que você pode projetar para os outros ciclos de vida, a gente parte para um segundo ponto dessa conversa, que é falar sobre investimentos baseados em objetivos. O que geralmente é a forma convencional de você investir? Você pega ali o seu perfil de risco, responde um questionário em que você vai definir se você é conservador, moderado ou arrojado, e a partir disso você tem ali ativos que você pode ou não investir, claro que de acordo com o seu perfil de risco, ou seja, ativos que são ali mais ou menos alinhados com o seu perfil de risco. Essa é a forma convencional de investir. Só que eu acredito em uma outra forma que é muito mais eficaz do que essa. E essa forma que eu acredito é a forma que é baseada em investir por objetivos. Não adianta nada você definir um perfil de risco, seja ele conservador, moderado ou arrojado,
e já sair comprando os produtos a todo custo na sua plataforma. Por quê? Porque isso pode te induzir a erros. Se você não sabe a finalidade do dinheiro, de que adianta você escolher qual será o investimento? Portanto, é importante que você defina quais são os seus objetivos primeiro, para depois começar a utilizar isso para buscar os melhores produtos que são alinhados a isso. E como é que eu faço isso? Pega um papel, pega uma caneta, anota no celular, enfim, onde você achar que fica melhor e desenha aí alguns blocos. É o conceito que eu chamo de conceito dos blocos. Em cada um desses blocos, a gente vai definir um objetivo que você vai ter para sua vida, dado o seu momento de vida no seu ciclo de vida financeiro. Um desses blocos, na verdade 2, eu não abro mão em hipótese alguma. Primeiro deles, você definir a sua reserva de emergência. E segundo, definir a sua independência financeira. Vamos fazer por parte. A reserva de emergência, você vai definir ali uma aplicação em que você vai deixar o dinheiro baseado no seu custo de vida mensal, seja 6, 7, 8, 10, enfim, 12 vezes o seu custo mensal. E você vai deixar isso numa aplicação que tenha baixo risco, alta liquidez e uma rentabilidade compatível com o mercado. No outro bloco, você vai escrever qual a idade que você deseja se aposentar e qual a renda que você gostaria de receber na aposentadoria. Percebe que eu estou colocando aqui um preço, um prazo, uma importância, uma prioridade e o porquê de que esse objetivo funciona para mim. Para os outros blocos, aí você vai colocar os objetivos que você quiser, ou seja, viajar, seja comprar um carro, seja comprar uma casa, seja ter um dinheiro para poder aguardar a chegada do segundo filho. Enfim, aqui é baseado no seu momento de vida. Então, se você está no momento de vida que você virou pai, ou que você virou mãe, você tem que colocar um objetivo para isso. Se você não está nesse momento, você tem outros objetivos. Por isso que é importante você definir e deixar bem claro consigo mesmo qual é o seu ciclo de vida financeiro. Quando você faz isso, você elimina qualquer possibilidade de que a sua mentalidade não esteja alinhada com o seu propósito financeiro. Muita gente deixa de guardar dinheiro porque não sabe o que vai fazer com ele. Então, definindo objetivos, colocando eles em blocos, pode fazer com que você crie sim essa mentalidade. Por quê? A partir do momento que você definiu que quer viajar daqui a um ano e você definiu que você precisa guardar R$500 para essa viagem acontecer daqui 12 meses, você vai fazer isso com muito mais propósito até do que se você criasse a mentalidade e falasse assim para você mesmo: eu vou guardar 20% todo mês. Para quê? Então, a criação de objetivos, ela precede sim a mentalidade porque você dá nome aos bois, você dá nome para o seu dinheiro. E por último, a gente tem que falar da mentalidade, obviamente. A mentalidade é um conceito que sim faz sentido e que deve ser pensada de forma conjunta com os dois que eu acabei de falar com vocês. Para isso, eu vejo que a mentalidade, para que ela possa ser bem trabalhada, ela tem que ser avaliada em 3 formas. Primeira, definir qual que é a diferença para a sua cabeça do custo versus o investimento. O que é um custo? É algo que está drenando ali o seu bolso, está tirando dinheiro do seu bolso. O que é um investimento? Algo que você está tirando dinheiro do seu bolso, mas é algo que vai te colocar mais dinheiro lá na frente, algo que vai te gerar ou uma renda ou algo que vai te acumular um patrimônio que pode, consequentemente, te deixar mais tranquilo, dado o seu momento de ciclo de vida financeiro. O segundo deles é jogue o seu jogo. O que é isso? Existe um livro que eu gosto muito, que é do Morgan Housel, Psicologia Financeira, e ele fala muito esse tema. Não adianta nada você querer jogar o jogo do seu pai ou da sua mãe, que tem uma idade diferente da sua, já acumulou um patrimônio diferente do seu. Não adianta nada você querer jogar um jogo de um colega de trabalho seu que está a 2, 3 níveis acima de você, ganha 4, 5 vezes mais e tem um modelo de vida diferente. Portanto, jogue o seu próprio jogo, entenda quais são as suas particularidades e, para isso, monte a sua estratégia de planejamento financeiro. Quer um exemplo? Eu tinha um cliente, uma época, que ele tinha uma reserva de emergência muito fora do que a gente considera o padrão. Ele chegou a ter mais ou menos R$150 mil de reserva de emergência. E a gente costuma assustar, porque ele tem essa reserva e acaba sendo muito fora do que é comumente visto. Só que aí, conversando com ele, o que eu percebi? Ele tem um filho que tem necessidades especiais. Esse fato do filho ter necessidades especiais faz com que ele sim tenha uma reserva de emergência diferente de você que pode estar vendo o vídeo. Por isso que é importante, de novo, turma, entender o ciclo de vida financeiro. E por último, decisões impulsivas jogam contra. Se você não faz uma anamnese sua, entende quais são os objetivos, escreve esses objetivos, define um processo para poder atingir eles, as suas decisões impulsivas certamente vão aumentar. É nessa hora que você vai gastar um dinheiro a mais porque você não sabe para onde ele iria, ou porque você não tem um objetivo lá na frente, ou porque você não tem um dependente que precisa de você, ou porque você não tem uma família que precisa de você. Então, quando você faz esse exercício, essa mastigação mental, vamos dizer assim, de colocar você no centro das atenções e entender quais são as particularidades, você provavelmente toma essas decisões de forma mais impulsiva. E é isso, turma. Mentalidade é um processo que vai muito além
de você simplesmente definir aí que a sua cabeça vai funcionar de uma certa forma. Você precisa sim conhecer os caminhos e conhecer os caminhos mais técnicos para fazer com que a sua mentalidade sim esteja mais alinhada. Não adianta nada você colocar na cabeça que vai guardar X reais por mês, sendo que você não conhece o que você vai fazer com o dinheiro. Entenda o seu momento de vida, entenda como é que você pode definir os objetivos, como é que o seu patrimônio conversa com eles e a partir disso defina a mentalidade correta. Tenho certeza que depois desse vídeo você vai ficar muito mais blindado com relação a decisões impulsivas e a sua cabeça vai funcionar de forma muito mais estratégica. Até o próximo vídeo e um abraço.